Então, vamos lá. Rumo Libertadores, da Joana de Ângeles, capítulo 12. Então, aqui pelo título do capítulo, Nação do Bem, né? E aí, a gente sempre remete, ela põe aqui a primeira descrição do estudo, capítulo 5, o item 20, né? Se vocês estiverem também aí com o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Eu vou ler um trechinho aqui para a gente se situar. Capítulo 5, item 20. E é aquele, ó, aqui no Evangelho. Vocês abriram aí? No Evangelho também? No meu aqui, ó. Então, a felicidade, o título, né? Vai começar aqui o item 20, é a felicidade não é deste mundo, né? O item 20. Para mim aqui, então, vou começar a leitura, vou ler, vamos ver se eu leio ele, talvez dê tempo de ler ele todo, né? Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova melhor que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude florescente são as condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião destas três condições tão desejadas, uma vez que se ouvem sem cessar, no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se lamentarem amargamente da sua condição de ser. Diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta cobiça e posição a posição daqueles que a fortuna parece ter favorecido. Neste mundo, qualquer coisa que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e de decepções, de onde é fácil chegar à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e expiações. Ou seja, né, está fazendo todo uma colocação de que não tem como, né? Mesmo aqueles que a gente olha e acham que são felizes porque tem tudo, né? Tem uma posição, tem uma fortuna, enfim, aqueles bens aqui, né? Que para nós, aqueles, né? Geralmente são importantes aqui na Terra, mas eles também, ó, né? Tem na sua parte trabalho de miséria, seu quinhão de sofrimento e de decepções. Então, isso é uma visão curta, né? Quando você olha e fica invejando o que você acredita que o outro tem, mas na realidade, o planeta é de provas e expiações para todo mundo, né? Então, não é bem assim, é isso que está sendo colocado. Assim, pois, aqueles que pregam ser a terra a única morada do homem, e que só nela, e numa só existência, lhe é permitido atingir o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os escutam, já que está demonstrado, por uma experiência arquissecular, que esse globo não encerra, senão excepcionalmente, as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Em tese geral, acho que dá tempo de ler tudo aqui, não é tão grande. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, na busca da qual as gerações se lançam sucessivamente sem poder jamais alcançá-la. Porque se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz nele se encontra menos. Aquilo em que consiste a felicidade sobre a terra é uma coisa tão efêmera para aquele que não age sabiamente, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação
todo o resto se escoa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo aqui dos felizes da terra, daqueles que são invejados pelas multidões, né? Então, assim, essa felicidade não vai ser plena, né, gente, aqui. Como que vai ser plenamente feliz? Tudo vai dar certo, tá tudo bem, né? Geralmente, quando alguém cumprimenta a gente fala, não, você tá bem? Tá, tudo bem, mas só a gente sabe, às vezes, o que que a gente está carregando ali intimamente, né? As nossas dificuldades, né? Claro que a gente não vai sair por aí lamentando com qualquer um, né? Não, é isso, aquilo outro. Mas, assim, não tem como, né? Não tem como, a felicidade não vai estar aqui. A gente tem momentos felizes, né? Tem momentos felizes. Consequentemente, se a morada terrestre está destinada às provas e à expiação, é preciso admitir que existem alhures, moradas mais favoráveis, onde o espírito do homem, ainda aprisionado numa carne material, possui em sua plenitude os prazeres ligados à vida humana. Por isso, Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para o qual vossos esforços e vossas tendências vos farão gravitar um dia. Olha só, vossos esforços e vossas tendências. Quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais de minhas palavras que a terra esteja dedicada para sempre a uma destinação penitenciária. Não, certamente, porque dos progressos realizados podeis deduzir facilmente os progressos futuros, e dos melhoramentos sociais conquistados, novos e mais fecundos melhoramentos. Tal é a tarefa imensa que deve realizar a nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus caros filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um dentre vós despoje energeticamente o homem velho. Vós deveis tudo à divulgação desse espiritismo que já começou vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios da luz sagrada. A obra, pois, meus bem-amados filhos, desculpe, a obra, pois, meus bem-amados filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse objetivo grandioso de preparar as novas gerações um mundo em que a felicidade não será mais uma palavra vã, né? François Nicolas Madeleine Cardial Morlot, Paris, 1863. Então, esse é o item 20, né, do capítulo 5. Vai trazendo aqui, elucidando, né, uma série de situações aqui, né? E o nosso esforço, o tamanho do nosso esforço, qual vai ser, né? Para melhorar, para despojar esse homem velho, né? Fica aí também essa ideia. Vamos aqui para o livro agora, ó. E aí agora a gente começa aqui, na ação do bem. Conquista dessa felicidade, né? Como é que vai estar esse mundo feliz, essa destinação a esses mundos superiores aí, né? Do que depende, né? Quando produzas o bem, somente porque tudo transcorre agradavelmente, retribuís a vida, pequeno quinhão do muito que fruís, né? Então, quer dizer, na realidade, o bem que a gente faz a gente está só retribuindo, né? Porque a gente já recebeu tanta coisa, né? Estamos só retribuindo aí. Muito que a gente já desfrutou, né? E desfruta. Eu acho que só se a gente pensar na saúde, né, gente? Só no corpo físico, nas possibilidades que esse corpo nos dá, né? Um corpo saudável, que a gente pode se manifestar. Olha o quanto nós estamos recebendo já. Então, essa ação no bem já é só para retribuir, né? A gratidão que a gente Simone, tem que ter. Oi.
E ela fala aqui, né? Quando tá tudo bem, você tá bem, você não tem problema nenhum e Tudo você, transcorre agradavelmente, né? sim, então eu tô bem, então eu vou, né, produzir o bem. Só que quando você não estiver bem? Né? Porque quando você está aqui, você está só retribuindo aquilo que você já recebeu, vamos dizer, porque você, né, já está fruindo aquilo ali. Quando realizes o bem acicatado por necessidades que gostaria de ter atendidas, doas o que, em verdade, há nelas, o que você deseja, né? Então, se você realiza o bem estimulado por aquilo que você deseja atingir, né? Adquirir, você, na realidade, você só está doando aquilo que você está buscando possuir, né? Tem uma gradação aí, né, Simone? Parece Uhum, nota, né? uhum, Pontuação. Você tá bem, aí você produz o bem. Então você tá doando uma pouquinha coisa sua. E aí parece uma gradação aí, né? Retribui o bem é, quando você não tá bem. Ponto maior, não é isso? É né, isso que eu estou entendendo. né? Aí aqui, ó, quando executes o bem assolado por dores íntimas, né, que é esse terceiro parágrafo, instigado por dores íntimas, entre expectativas e carências, esquecido de ti mesmo e induzido a avançar pela trilha do dever, em silêncio e solidão interior, já encontraste o verdadeiro ideal de servir. Olha só, né? Chega a esse nível daí já, né? Já chega a esse nível aqui. Porque não é fácil, né? Você tá ali passando pelos problemas, as suas dificuldades, essas dores íntimas, né? Que ela coloca aqui, que é uma forma muito genérica, né? O que pode ser dor íntima? Tem várias coisas que pode ser dor íntima, né? Expectativas, carências. Então, às vezes, você tá só mesmo, porque assim, na verdade, a gente tem a solidão, né? A gente vê como uma coisa assim negativa, parece que a gente está ao abandono, né? Essa solidão aqui, você está abandonado, mas na verdade, né, gente, a gente tem que buscar essas forças na gente mesmo, né? Internamente, a força. Por quê? Porque nós somos seres divinos, então essa força, ela está aqui, ela nos foi fornecida, vamos dizer, dentro da criação divina, né? Nós temos isso para despertar, para aparecer. E a gente sempre tem diante das situações, a gente sempre tem mais força do que a gente imagina. Não é verdade? A gente passa pelas provações, aí muitas vezes você fala, nossa, eu passei por isso aqui, isso aconteceu comigo. Aí às vezes você olha para trás e fala, ué, parece que nem. Você até dá uma estranheza, assim, porque são situações que a gente mesmo não tem consciência de tudo isso aqui que somos capazes de lidar, né, com essas dores imensas às vezes, tá? Se vocês quiserem falar, gente, alguma coisa aí que veio, ó, podem complementar. Aí aqui ela fala do esforço, ó. O esforço constitui inevitável contributo para a execução de qualquer tarefa. Em razão disso, o investimento pessoal de tenacidade aplicada no desiderato superior é imperativo que não pode ser relegado a plano secundário. Então, o esforço, né? Vocês viram que naquela leitura que eu fiz do Evangelho, fala do esforço que temos que fazer para adquirir, né? Aquela felicidade, né? Aquela plenitude cada vez maior, irmos progredindo aí para alcançarmos, né? E depende do nosso esforço de deixar o homem velho, de abrir mão de muitas coisas. A gente não deixa o homem velho porque a gente não quer abrir mão de coisas ali intimamente, lá no nosso inconsciente, né? Então é tão difícil deixar esse homem velho aí. E o esforço aqui está relacionado, né? De certa forma, esse esforço que a gente precisa, né? Investimento pessoal na tenacidade aplicada, né?
no desiderato superior. Então, é importante se voltar para isso, é o que ela está falando. O esforço que você vai fazer, né? Eu estou lembrando, já há um tempo, muito, não sei se isso ocorre, quando o hospital universitário oferecia tratamento às pessoas portadoras do câncer. E aí, como eu tinha meu irmão, meu tio, amigos que eu tinha que conduzir, porque vinha de Corumbá, e a gente tinha que, não tinha nem horário marcado, concorria, chegava lá, ficava aquele grupo, e aí sempre tinha, o médico designava uma pessoa que estava passando aquele problema, mas que já tenha superado, tal. Aquela pessoa estimulava os outros, não só os pacientes, como os acompanhantes. E ela era líder ali para a gente. E a gente fazia questão, ela contava a história dela, que superou, tal. Então, ele era de praxe, não sei se isso ocorre. Tem aquela pessoa que vai estimular o outro, que está passando por aquela situação, para a gente Sim. poder caminhar. Eu achava, aí veio a lembrança, eu lembrei dessa criatura, que era uma senhora que tem uma história muito complicada. Ela fala assim: eu sou uma pessoa que despenquei lá do morro e estou aqui. E estava realmente. E ela ajudava todos, porque ela já tinha passado por um estágio, mas estava em tratamento também. São, né, situações dificílimas, mas que a pessoa consegue achar essa força, né, Cleide? E doava, ela doava. A Se energia, a doava, né? fala, ela animava a gente. E é isso mesmo, tanto que sempre que a gente passa por uma prova, né, por uma situação difícil, a gente sai fortalecido, né? Que é o que talvez você via né, era possível ver nessa pessoa, a gente se fortalece, a gente amadurece. Com certeza, Deus não dá essas provas à toa, é na medida da nossa necessidade mesmo, né? A gente precisa delas para conseguir progredir, para conseguir melhorar, né? Então, por isso que vai nos ocorrer, né? Uma coisa e outra sempre vai estar acontecendo. Não tem como ter essa felicidade, né? Que a gente leu lá no começo. Felicidade não vai ser desse mundo. Planeta de provas e expiações, né? E vamos em frente. E a gente tem essa força, a gente tem essa condição de ir superando. É uma questão de tempo mesmo, né? Paciência, tempo, e superando gradativamente, né? Aí vamos ver aqui, ó. Abraçando tarefas de enobrecimento, não te detenhas ante as dores excruciantes ou ao espículo do martírio, mantendo-se em posição digna. Quem relaciona obstáculos desperdiça precioso tempo, adiando a oportunidade da realização operante. Né? Então, é disso que a gente está falando, abraça as tarefas de enobrecimento, né? Isso não pode ficar plano secundário, né? Como ela falou, a gente tem que ter isso como meta também, né? Abraça essas tarefas, não te detenha ante as dores, porque a gente quer se entregar, às vezes você cansa, né, gente? É natural isso também, né? Nós temos um corpo aqui que nos imprime umas certas dificuldades, né? A gente não tem aquela liberdade do espírito, né? Então, esse corpo vai né? Ele nos põe em prova também. E a gente precisa, essa dor aqui, ó, você tem que, só não pode se prender aquele sofrimento e, né? E não progredir, não dar uma continuidade. Então, a Joana é interessante porque ela sempre nos coloca para cima, né? Ela sempre nos impulsiona, né? E essa energia, gente, que é importante a gente aurir, né? A gente adquirir essa energia, acreditar nisso aí. Nós somos seres divinos, né? Nós somos criação divina. Às vezes eu fico pensando, eu falei, gente, mas a nossa existência, né? Eu aqui, o espírito, né? A pessoa que vos fala, né? Eu fico pensando, a gente aqui, nossa, mas qual a finalidade? O que eu estou aqui, né? Simplesmente foi Deus que me criou. Só.
Entende a dimensão que a gente não vê, né? Como é que é isso, né? Uma vida a mais aqui na Terra e tal, mas não é, gente. A finalidade que todos nós temos, né? É uma criação divina. E essa energia, tudo isso aqui tá em nós, né? Então a gente tem que buscar colocar isso aí como objetivo também, né? Vamos ver mais um pedacinho aqui, ó. Se te sentes em desterro entre as criaturas, observando seus júbilos, sem que fruas alegria, não te marginalizes por inveja, despeito ou mágoa. Aguarda a tua vez. Olha lá. Quiçá, talvez, experimentasse o sabor do prazer e o azinhavraste com a presença do cáustico da indiferença ou do desprezo, né? Certamente, nesses momentos de alegria, de felicidade, pode ser que aí no passado a gente espizinhou aí essas situações, as pessoas, né? Também ela coloca essa situação, né? Talvez experimentaste o sabor do prazer, né? Mas você não soube, né? Valorizar as bênçãos que tem na vida, né? Porque, gente, está respirando, né? Estar lúcido, estar em pé, poder como é que fala? Se locomover, né? Já é uma bênção. Tem muita gente que não tem isso. Tem muita gente que não tem. Então, assim, a gente só olha para aquelas situações, né, que a gente acredita que são mais felizes que nós, né? A gente só acredita, porque na realidade isso não é possível aqui nesse planeta, né? E aí isso acaba trazendo inveja, despeito, mágoa. Aí às vezes a gente olha uma pessoa assim, né, com a nossa mania de julgamento, né? A gente olha e fala, nossa, mas fulano é tão ruim, né? A gente faz aquele julgamento, fulano é tão ruim, mas por que que tem tanta coisa, tem tanto dinheiro, tem tanto, né? Visão curta nossa, né? Visão curta. Por isso que a gente não pode nem julgar, nem invejar, porque não é assim, não é dessa maneira, né? A Joana está nos trazendo aqui. Se te encontras adulado pela ternura da afeição que te alcança, quando já não te parecia possível gozar felicidade, não exorbites, demorando-te nos abraços da alegria, enquanto muitos sedentos de amor e fraternidade te espiam em agonia à distância. Teu comportamento, junto à fonte das emoções, fará que ela permaneça cristalina e rica para sempre, ou se tolde e envenene para o futuro. Então, depende de nós, né? Como é que a gente está lidando com tudo isso aqui, ó? A ternura da afeição. E outra coisa, né, gente, que a gente tem que procurar, eu penso assim, né? Se da forma que nós somos aqui influenciados, tanto pelos encarnados, mas muito mais pelos desencarnados, né, que a gente não tem nem noção das perturbações que a gente sofre, então a gente tem que buscar essa alegria, isso aqui, ó, interno, íntimo mesmo, aquele reino, né, aquele reino interno, porque e viver isso, né? Essa boa emoção, esse amor, e se ligar para que o seu raciocínio fique, né, conectado a essas emoções, a essas sensações aí, né? Porque senão, facilmente a gente. Qual que é a nossa tendência, né? A gente ainda pende muito para o que é ruim, para o que está acontecendo de errado, não é? E vai desarmonizando, aí realmente eles conseguem, né? Há uma influência imensa aí. Então, esse equilíbrio, né? Depende da gente. Onde é que eu vou colocar meu pensamento? Como é que eu vou analisar? Como é que eu vou perceber as coisas? Qual a alegria que eu vou conseguir sentir? Pelo menos essa felicidade parcial que todos nós, né? Um momento e outro aqui a gente consegue vivenciar, né? Então, a importância aí
do nosso esforço também, nesse sentido, né? Porque é fácil, né, gente? Você vê tanta coisa errada acontecendo, né? Tanta, enfim, que nos deixa assim horrorizados, tem momentos, né? Mas a gente não pode se deixar levar, né? Tem que sempre lembrar da nossa natureza divina, da nossa importância para Deus, né? É até uma questão de autoestima, vamos dizer assim, né? Você construir uma boa autoestima para você se sentir bem com você, não depende do que está acontecendo ao redor de você, você tem que estar bem com você, né? Se a gente fica com a autocrítica, com a cobrança excessiva, a gente não tá, a nossa autoestima não tá boa, né? E aí você começa a se sentir mal, porque você acha que você está falhando, porque você acha que você não está dando conta. Então, assim, essa construção interna, eu acho que ela, né, é fundamental para o nosso equilíbrio mesmo, né? Para a gente dar conta de fazer todo o resto. É aquela história, é você com você mesmo, né? Em primeiro lugar, é você com você mesmo. Nós com as nossas dores, né? Nós nos construindo aqui, nos reconstruindo dos traumas que a gente tem, porque todos nós passamos, né, ao longo de nossas vidas, situações difíceis, convivemos com pessoas difíceis, e a gente tem que se reconstruir. Reconstruir. E essa autoestima aí de se sentir bem, né? Você tem que estar bem com você, você tem que gostar, se amar, gostar de você, ter cuidado com você, né? Porque senão a gente vai adoentando, a gente vai desequilibrando, a gente vai perdendo as forças, parece, né? Parece que a energia vai, né? Então, é a nossa luta, né? A gente emite muito julgamento, e tem hora que a gente a gente está querendo ser mais do que Deus, já quer determinar as coisas, quer que seja assim, assado, e não sabe se conter. Deus é o nosso Criador. Eu gostei da minha amiga, falou, Cleide, Deus já sabe tudo, Cleide, quem vai ganhar, quem não vai ganhar. Eu falei, é mesmo, ele já sabe. Aí eu falei, parei, me contive. Para de ficar brigando que fulano, Beltrano, ele já sabe, Cleide. Eu falei, mas é mesmo, ele já sabe. Eu não sei. Mas a gente está Não é? fornicando, está querendo. Julgando, e Entra assim, no embalo, né? Entra no embalo. e Eu falei, Cleide, por isso que eu falo, nós somos bombardeados, né, com tanta informação, com tanta coisa, mas a gente tem que manter esse equilíbrio aqui, essa harmonia, porque o que está fora não importa, entendeu? O que está fora. Você tem que estar harmonizado, você tem que estar bem equilibrado, até para você ter uma visão mais, né, real das situações, entendeu? Então, é importante que isso aconteça. esse Que meu gato, fofo esse gato aí, ele está aqui, gente. Você acha que Deus sabe tudo, ele já sabe o que vai acontecer. Aí eu falei, puxa, minha colega está melhor do que eu estou aqui, querendo. Ai, Cleide. É que todos nós, né? É normal, a gente oscila, né? Tem hora que a gente raciocina de um jeito, tem hora que a gente se deixa levar por, né? Faz parte, né, Cleide? Faz parte. Fala, Cida. Na série psicológica, né? Primeiro livro nós terminamos, e Joana fala que nós temos que trazer Jesus para nós, as lições de Jesus. Então, o fardo dele, o jugo é leve, por que nós vamos fazer ele pesado? Então, a gente tenta que trabalhar, isso não me pertence. O resultado não depende só de mim, depende de uma nação. Então, vamos orar para a nação, que a Jesus, Deus já sabe a resposta, e nós não. Ô, Cida, eu costumo dizer, tem coisa que é só Jesus na obra, porque não só Jesus mesmo. Então, assim, somos pequenos, né, gente? Somos pequenos e isso é natural, né? Somos limitados até certo ponto, a gente não vai dar conta de uma série de coisas, né? E não tem problema nenhum, né? Não tem problema nenhum. Então, assim, essa consciência, esse auto-amor, a gente olhar para dentro,
sabe? Eu acho que é até um exercício, no momento que tudo fora está tentando te desequilibrar, volta para dentro de você. Dá uma olhada para dentro e se encontra, porque tem um Deus aí, né? Tem uma criatura divina aí dentro. Então, vamos buscar isso aí, volta, larga, deixa tudo ali, deixa, não te diz respeito. O que você pode, né, atuar é dentro de você mesmo, né? Na sua construção íntima, né? Na sua reconstrução, muitas vezes, né? Porque muitas vezes a gente passa por situações que a gente tem que se reconstruir, né? Se refazer. Esse é o objetivo aí, né? Para podermos realizar o resto, né? As outras etapas, as outras coisas. Então, aqui, ó, eu estou nesse aqui. Se os anseios do coração, referto de carinho, se encontram atendidos e te amolentas numa acomodação passiva e perigosa, sai da atitude de tédio e ausculta os que transitam em solidão. Descobrirá quanto eles gostariam de receber, em parcela mínima que fosse, o que desdenhas por ser abundante. Olha só, a gente não consegue valorizar, né, muitas vezes as coisas que a gente tem, né? Os amores, as afeições, um carinho, uma palavra amiga, né? Parece que aquilo é tão normal, né? A gente não valoriza, a gente não percebe, né? O que dá a entender aqui pelo jeito que ela fala, você não percebe aquilo, tudo que você está recebendo, né? Que a gente já recebe mais ainda, né? Do que a gente, na verdade, tá em condição, muitas vezes. Não te inquietes em razão dos impositivos da reencarnação. A teu turno, não inquietes a ninguém, né? Você não pode inquietar nem você, nem muito menos quem está fora. Só que é assim, né, gente? Quando você tem aquelas pessoas que, assim, quando você está perturbado, quando você está desequilibrado, né? Por isso que eu estava falando essa questão interna. Você reflete no meio externo, não é? Então, tem gente que fala, ai, fulana, onde vai causa problema. Não é que onde ele vai causa problema. Ele carrega aquela carga, às vezes negativa, né? Aquela coisa, e acaba as coisas caminhando dessa maneira, porque a gente, né, lança para fora aquilo que a gente sente, aquilo que a gente é, né? Então, precisa construir dentro, precisa ter essa visão, né? Voltar para dentro de si. Importante. Vocês querem falar mais alguma coisa? A Marli está ali só pensando o que ela vai falar, né, Marli? Eu estou analisando assim, cada item. Eu estou vendo sua cara, Marli. Cara de que está pensando. Eu vi que você está pensando aí. Eu falei, vamos ver o que ela está... Eu estava pensando desde lá, peraí, o penúltimo parágrafo ali que ela fala, né? Quer dizer, quando você goza de uma felicidade, puxa, estou tão feliz, né? Está tudo bem na minha vida, minha família, tudo ao meu derredor. Ela alerta aqui, né? Não fica demorando muito nesse prazer, divide com o outro, né? Que tem muita gente, como fala, tem muitos sedentos de amor, de fraternidade que te espiam. Então, você, em vez de ficar só curtindo aquela felicidade, que poderá até chegar em resposta àquele o outro parágrafo que vai te saturar, aí, como você falou, de repente, eu acho que é tudo normal, mas não é, que é tudo essa situação de prazer, de felicidade momentânea, você acaba até... todo mundo é assim, mas não é. Existem muitas pessoas que se sentem só, que às vezes um olhar, uma palavra, no trabalho, às vezes a gente vê colega de trabalho assim, que está sempre quietinho, assim, sabe? Aquela pessoa que às vezes não fala muito, aí a gente chega todo exuberante, por que não vai lá dar um abraço nesse colega? Né? Chega assim, às vezes eu trabalhava no banco, às vezes eu fazia isso, aí abraçava a pessoa sentada na cadeira, a pessoa ficava até meia constrangida, assim, porque acho que... Aí eu ficava pensando, sabe lá se essa pessoa na casa, nunca ninguém abraçou ela?
entendeu? Então, a gente também precisa ter esse olhar, eu penso, sabe? E depois também, essa situação de felicidade plena não vai durar. Aí passa 1 ano, 2 anos, acontece problema na sua família, você vai lá para baixo, e às vezes você que vai precisar desse abraço carinhoso do outro. Então, eu fiquei analisando isso aí, né? Ela nos chama atenção, assim, né? Por isso que fala, na ação do bem. Se você fazer o bem pelo bem, sem esperar nada, e aprender a dividir também com outros esses momentos de felicidade da gente. Não no sentido de querer mostrar, ó, como que eu estou bem, mas assim, de também mostrar para o outro, olha, você não está sozinho, né? Estamos aqui, vamos lá, vamos rir, chama a pessoa, vamos tomar um café, vamos sair, vamos fazer um lanche, vamos tomar um sorvete, sabe? Eu acho que essas coisas assim são pequenas coisas que podem parecer insignificativas e que pode dar assim alguns momentos de alegria para aquela pessoa. Você dividir a sua alegria com o outro, isso que é importante, né? Não querer dividir, como ela fala aqui, não querer dividir apenas os sofrimentos, só reclamar. Está ruim, reclama, mas também quando você está alegre, vai divide com o outro, né? Chama o outro para participar desse momento de felicidade que você está tendo, porque são momentos, né? Na vida atual que nós estamos, no mundo atual que nós estamos, ainda são momentos, não tem a felicidade plena. Então, esse momento, dividir com outras pessoas é importante. É isso mesmo, a gente tem que ter esse olhar, né, para o outro. Porque tudo é efêmero também, né? Então, tá bem, dali a pouco vai vir algum problema, mas a gente tem que aurir essas forças, né? Sim. A gente não pode fraquejar, né? Sentir que tá forte, dividir com o outro e também nos manter fortalecidos para aguardar aquilo que possa vir, né? Estando a aguardar a felicidade, faze feliz o teu irmão. Daí ela coloca aqui, né, na última parte aqui. Conforme seja possível, que é isso que você falou, né, Marli? Havendo encontrado a harmonia do amor verdadeiro e amigo, vai adiante e doa-o, repartindo com os carenciados o júbilo de que te repletas. Cansado das delícias que agora não mais se fazem novidade, valoriza-as, precata-te, contribuindo para a alegria geral, e agradece a Deus o excesso de que desfrutas. Então, às vezes a gente tem um excesso que a gente nem tem noção que é um excesso, né? Você tem tanta coisa e a gente acha que não consegue ver. Porque o nosso foco de visão, às vezes, vai para um lado negativo, vai para aquilo de ruim que nos ocorre, não é? Não tem aquela história, você passa o dia inteiro, dá tudo certo, uma coisinha ruim, quando chega de noite, você só lembra daquela frustração, daquilo, né? E o restante? Né? E o resto? Então, a gente nem percebe aqui, ó, agradece a Deus o excesso de que desfrutas. Abundância de hoje, escassez de amanhã. Carência de agora, possibilidade para depois. São imutáveis as leis divinas. No entanto, podendo compreendê-las, lograrás viver em clima de felicidade duradoura, porquanto saberás que, senhor do próprio destino, as tuas atitudes, positivas ou negativas, entretecerão as circunstâncias e fatores propiciatórios do teu futuro. Então, as leis divinas, né, não adianta a gente querer lutar contra elas, né? Elas vão Simone, incidir sobre nós. olha que interessante isso aqui, né? Abundância hoje, escassez amanhã. Escassez hoje, possibilidade amanhã. Então, né? Tem as o cenário duas... muda, né? A coisa muda, né? Exatamente. Ela está falando assim, isso é uma afirmativa, não é, né? Ela não está interrogando, essa frase é afirmativa. Então, assim, tem muito carinho hoje,
Amanhã, escassez. Então, assim, ó, você está carente hoje? Calma, amanhã é dia de sol, né? Então, é bacana isso, porque, assim, as duas coisas são ensinamentos, né? Então, a vida não vai ser só abundância, muita abundância de tudo é problema. Abundância de beleza, igual a Cida estava falando no começo da aula. Abundância de beleza, abundância de saúde, abundância de juventude, abundância de bens materiais, abundância de amor paterno e materno. O que vai virar dessa criatura? Não tem aqueles... não passa por nenhuma frustração, né, Ali, a Não é? pessoa, né? Não tem aqueles imperadores, as crianças, já ouviu falar da síndrome do imperador? Então, Porque assim, distorce totalmente a visão de mundo da pessoa, né? Porque o que valor que tem, né? Passa a não ter valor, né? Nada, né? sim. Acho que é isso, a gente não vê valor, não vê importância, porque tá tudo fácil, tá tudo ali, tá tudo, né? Principalmente Sim, no jovem, né? Na criança e no jovem, no sim, adolescente, no... já pensou? E olha que bacana se isso ocorre na mesma encarnação, Sim. né? Eu tenho tudo, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, de repente, pá, acontece alguma coisa na vida. Então, assim, aprendizado imenso que Deus nos dá. Então, assim, muito, muito importante isso, né? E como você falou, né, Simone? Já que nós estamos num planeta de expiação, isso aqui vai acontecer na mesma encarnação, não é uma encarnação inteira em abundância, não existe isso. Não é? Então, assim, a gente vai ser acometido, né? Porque a gente precisa passar por tudo isso, né? Senão a gente já tinha nascido em um planeta mais superior, né? A gente está ainda nas provas e expiações, a gente precisa desse processo, né? E temos que ter fé em Deus, né, gente? Para quando as coisas estiverem mais difíceis, tem que ter esse fortalecimento que eu falei, buscar dentro de você, não é em outro lugar, não, não é em outra pessoa, não é ninguém que vai resolver o seu problema. Eu digo problema, assim, na questão íntima, né? O que você sente, o seu mal-estar, é você que tem que se fortalecer, voltar para dentro, né? E essa energia existe, essa possibilidade existe, tá? Dentro de cada um de nós. Leva um tempinho, né? Também não adianta, hoje você está ali com uma situação, amanhã já resolve. Não, você é uma construção, né? Leva um tempo, né? Você deve lembrar, lembra, agora me veio na cabeça, me ajuda a lembrar aí, lembra aquela mensagem, acho que era do Chico, né? Que fala, você está triste, você está com problema, doente. Aí ele fala, isso também passará. Ah, estou alegre, estou feliz, isso também passará. Quer dizer, é aquilo que a Alexandra acabou de falar, tanto uma situação como hoje é passageira, né? Porque ainda não conquistamos o direito de viver em felicidade plena. Porque a felicidade plena é uma conquista, não é dada por Deus. Cada um de nós conquistamos isso. E a gente não vai conquistar isso numa única encarnação, num único momento. Então, tanto a alegria, ela também passará, como a tristeza também passará, né? Então, são situações, isso também passará. Eu me lembrei, eu estava lembrando, não lembro direito bem como que é a mensagem, mas é mais ou menos isso, né? Sim, é isso mesmo, Ó, Marli. Fala, Ali. Hã? todas as personalidades que a gente estuda, que a gente lê nesses livros, ou a maioria dessas personalidades, passaram por isso aqui, ó. Tá na alta, tá na baixa, tá na alta, tá na baixa. Ó, a gente fica pensando, Pedro, por exemplo, quando ele negou Jesus, ele deve ter se sentido, ele deve não, ele sentiu-se muito mal. E muitos outros, né? Pilatos, estava lá em cima, e depois estava lá embaixo. E todos nós, não tem exceção. Como diz a Joana várias vezes nessa obra, em vários capítulos
a gente lê: ninguém exceção na terra, ninguém. É verdade. Isso é importante de lembrar, né? Porque às vezes a gente até nem quer acreditar que vai acontecer com a gente, né? Falar, ah, meu Deus, mas comigo, né? Então, assim, e tem que ter essa ciência, né? Essa Tom, perceber que é um processo natural, né? E a Por que baixa é eu, né, uma Marli? bênção, Por que né? eu, né? tão Hein? boazinha. Eu sou É, tão não, legal, por que eu? sim. E a baixa? A baixa é uma bênção, gente. Estou na baixa agora, estou na carência agora, escassez. Maravilha para você que está passando essa situação. Porque amanhã o seu espírito vai vir muito mais fortificado. Olha a diferença do Pedro do começo e o Pedro do final, a personalidade dele. Gente, é uma volta de 180 graus ali. Então, assim, maravilha desses momentos de dificuldade e escassez que nós passamos. Porque é aprendizado, né? É E tudo aprendizado. passa também, como você falou, também não vai ser eterno, você não vai ficar nesses Exato, momentos eternamente, né? exato, Vai ter essa mudança. exatamente. Nem que depois virão outras provas, e assim Exato. sucessivamente, né? Faz parte de um processo, né? É um processo que a gente está passando, né? É Sim, assim que a olha, gente eu, por vai. exemplo, já passei anos difíceis com depressão. Então, assim, estava na baixa, ótimo, ótimo. Traz muito aprendizado, traz muito aprendizado. A gente fica pensando, né? Simone perguntou, qual que é a maior dificuldade aqui? Eu não sei. Fico pensando se essas doenças, né, psiquiátricas não são... eu sei que elas são bem difíceis. Então, assim, não sei aí quais que as provas que são mais difíceis, mas eu falo que ótimo que passamos por dificuldades. Traz muito aprendizado, né? Tem que ter essa visão mesmo, sabe? E uma visão positiva, né? Porque se você quiser se afundar, é muito fácil afundar, concorda? Então a gente tem que se elevar, se manter, né? Se equilibrar, voltar a esse pensamento. É nessa hora que tem a questão da oração, né? Tudo isso que a gente pode lançar a mão para dar uma melhorada. E não é fácil, é luta mesmo, gente. Não tem quem não lute. Fala, Cida. O Chico, não sei, eu esqueço, o Chico perguntou para Emmanuel por que ele tinha depressão. O Jorge Alahá fala que nós nascemos com a depressão já, é normal, todo mundo tem, em graus diferentes. Aí, então, o Emmanuel falou para ele assim, ó, quando você tiver com depressão, vai na favela que você sara. Você vai ver tanto problema que o seu problema não é problema. Hoje eu fui lá numa amiga minha que está montando um asilo. Uma pessoa acamada de Bela Vista, outra de Corumbau, outra não sei da onde, outra não sei da onde. Ninguém conhece ninguém, ninguém conhece a mulher que cuida, a casa estranha, fazendo tudo na cama. Olha que situação. Aí um rapaz deficiente assim, da pai, né? Ele me abraçou e não me largava. Ele me grudou assim, como se falasse, agora você é minha. Você imagina, diz que ficou 30 anos preso num quarto. E são tudo dos juízes. Ela pega de pessoas que passam pelo juizado, né, que alguém denuncia, e não tem para onde ir. Você acredita? Ela vai montar um asilo. Dá até Nossa, dó, não tem uma família. Isso que eu estou te falando, não tem um eira nem beira, né, que falava antigamente. Nós temos um padrão, nós temos uma família pequena, temos ou grande, não importa, temos isso, temos aquilo. Então, quando tem o que for mal-estar, gente, a gente é feliz, né? E temos que é. cumprir, chorando ou rindo, nós temos que cumprir a existência. Então, hoje foi uma lição muito grande. Olha que eu trabalho com assistencial, ainda me choca, sabe? Ter uma Normal, menina né? de porque ela pegou uma menina com 2 anos que o vô estrupou, já faz 4 anos que está lá, o juiz não dá solução, a menina já está com 6 anos e ela está criando. Não é família, mas ela faz chamar de mãe, respeitar. Você imagina que situação?
Então, cada espírito vem passar uma coisa difícil, uma prova difícil. Então, essa prova difícil nós não temos, graças a Deus. Nossos Tem filhos sofrimento, tem sofrimento, né, Cida, que a gente não tem noção do que é. Não. E tudo pelo juiz. Você imagina pessoas que vêm e chegam até o juiz e não tem decisão. Como se falar, não posso jogar fora. Vamos achar uma solução, como se acha para doar uma roupa, para doar um calçado, para doar um prato de comida. E não é fácil. Eu falei, olha, como a gente não... Se a gente não se amar, a gente não tem valor nenhum. Ali você tem que se amar e pegar. Então, por isso que eu falei, olha, menina, tem que ter estrutura para um trabalho desse assistencial, assim, né? Que não é por religião, não é de centro, não é de ninguém. Ela é ela que quer assumir esse compromisso. E ela diz que é feliz cuidando, assim, que bom que Deus pôs uma pessoa desse jeito. Tem esses, né, que Tem Deus ampara, né, tem uma espiritualidade ali junto também, né, que vai amparar para ela dar conta de né, de tantas dificuldades aí, né, como você está falando. De tantas dificuldades. Olha, é uma coisa assim que um dia, se vocês quiserem visitar, olha, querida, a vida de vocês é melhor do que o inferno. Quando estiver meio triste, né, Cida? Quando a gente estiver meio tristonho, meio desanimado, vai lá. A vida está difícil. Vai lá e dá uma visitada, né, para ver. Tem uns 10 varal cheios de roupa e um monte de roupa para lavar. E roupa, porque os lençóis, eles sujam tudo, né? Falei, olha, gente, eu sou feliz, porque eu só tenho que cuidar de mim, né? Já pensou? A gente tem uma estrutura, né, Cida? Só essa estrutura familiar, só isso aí já é uma grande bênção, né? Nós já temos que agradecer. Eu falo, se a gente não sabe o que está no nosso vizinho, né? Então, a gente tem que parar, olhar e ver e aceitar que a gente é feliz. E tem tudo para ser feliz. É difícil? Que a gente tem os altos e baixos, mas a gente tem de tudo. Porque a felicidade que você está falando é aquela felicidade relativa, né? Relativa. Então, se você não tem, a gente não tem uma felicidade absoluta, né? Não. A gente não, porque a felicidade não é desse mundo. Mas nessa relatividade, quando a gente olha essas situações, a gente vê o quanto a gente é feliz, né? O quanto temos, né? Quantas bênçãos, gente. A gratidão é uma coisa muito importante, né? Saber ter esse olhar, né? Isso ajuda muito, muito, muito mesmo. E aí tem aqui, acho que o último parágrafo para a gente encerrar. Se reflexionares em profundidade, compreenderás por que Jesus, o incomparável benfeitor, estando entre nós em missão de amor, tudo suportou sem queixumes nem reclamações, referindo-se sempre ao porvir eterno, por ser o hoje transitório muito breve, que foi o que a gente estava falando ali, né? As coisas boas, elas acabam, mas as coisas ruins também, sofrimento também acaba, tudo passa, né? Tudo passa, então é transitório. Jesus veio, né? Se submeteu aí uma série de situações para exemplificar, é também transitório, né? Também foi transitório. Então, assim, a gente tem esse consolo, né? De imaginar que as coisas essas leis de Deus estão atuando, mas que tem que ter a fé de que esse Deus é bom, né? Que é um Deus de misericórdia, um Deus bom, sempre amoroso. A gente não pode perder esse foco, né? Porque senão a gente começa a olhar para as coisas ruins, coisa ruim, coisa ruim. Não, cadê Deus? Vamos achar Deus. Volta. Espera aí, volta. Volta para Deus. Religa, né? Como diz, religião, religar, né? Liga novamente com Deus, se conecta, né? Faz uma prece, volta, Deus é bom. Vamos sair desse pensamento, sair dessa vibração, né? E aí, eu vou pedir, acho que para a Marli fazer nossa prece, Marli, tão inspirada que está, né?
Então, vamos nos unir em pensamento, buscarmos os nossos sentimentos de gratidão, gratidão a Deus pela nossa criação, pela destinação que Ele nos deu em rumo à felicidade. Agradecer a Jesus, esse irmão carinhoso, que traçou o caminho que nós deveríamos percorrer para chegarmos até Ele. Agradecer a mediunidade de Divaldo Franco, que nos trouxe, através de Joana, esses ensinamentos, de Emmanuel, que nos ensina através desse romance que nós estamos estudando. Enfim, agradecermos essa oportunidade de pessoas que nos encontramos através da vida, que nos mostraram a doutrina espírita. Agradecemos também, Senhor, pelos momentos difíceis e conturbados que às vezes vivemos na nossa vida e que nos trouxeram tanto amadurecimento. Agradecemos pelos familiares que temos, muitas vezes nem sempre com a maior harmonia, mas que também estão necessários para o nosso crescimento e para o fortalecimento do perdão e da compreensão. Agradecemos pelos momentos, muitas vezes, que vivemos só, conosco, aprendendo a nos gostar e distribuir esse gostar, esse amar aos nossos vizinhos, as pessoas, mesmo desconhecidas, que encontramos na vida. Ajude-nos, Senhor, a nunca perdermos o olhar para o outro, para o próximo, porque nós somos uma família só, nós somos todos irmãos, Senhor. Não somos diferentes, não somos filhos privilegiados, mesmo aqueles que às vezes optam por condutas ainda tão infelizes, mas também terão as mesmas oportunidades de crescimento, porque todos nós somos filhos do amor divino. Todos nós temos essa semente interior dentro de nós, precisando apenas que se desabroche. Abençoe-nos, Senhor, nessa tarde, envolva os nossos familiares e amigos, e até mesmo aquelas pessoas com quem às vezes não simpatizamos tanto. Envolva nessas vibrações que agora, neste instante, estamos percebendo e recebendo. Despeça-nos em paz, e que a sua paz nos envolva e nos protejam agora e sempre. Graças a Deus. Pronto, Obrigada, hein, Marli? Estava inspirada mesmo, hein? Coisa linda. Eu só vou contar um caso do Chico que eu escutei essa semana, senão depois eu esqueço. Chico ia na prefeitura e falava assim para a pessoa que era encarregada dos indigentes: todos aqueles que morrerem e que não tiver nem o dinheiro do caixão e para enterrar, você me avisa que eu pago. Então, ele pagava todos os velórios dos indigentes. Hoje, pessoas que conviveram com ele, que contaram, uma senhora fez uma palestra que conviveu com ele e contou. Você imagina quanta coisa a gente não sabe que aquele homem fez, né? E com pouca coisa, porque o salário dele não era muito, mas ele ainda ia procurar serviço. É o esforço, né? O valor do esforço, né? O valor da dedicação. Tá, tchau. Tá, legal, gente. Tchau, bom final de Um abraço, semana. um beijo para todo mundo. Tchau, Bom fim de tchau, semana. tchau.